A camisa do Brasil ganhou uma interpretação bem mais ousada nesta Copa e o assunto extrapolou os gramados para dominar as redes sociais. Em látex totalmente colada ao corpo e com uma pegada puramente fashionista, a peça caiu no gosto das famosas e se tornou protagonista nos looks de nomes como Débora Seco, Ludmilla, Malu Borges, que exibiu a peça durante a gravidez, e Jekai. O uniforme, que antes era figurinha carimbada apenas na arquibancada, no churrasco ou nas reuniões de família, agora foi elevado ao status de look de impacto. Justa, brilhosa e cheia de personalidade, a versão em látex provou que o verde e amarelo também sabe jogar, e muito bem, no campo da moda. É curioso observar como o comportamento de moda brasileiro funciona em ciclos, mas, desta vez, a mudança foi drástica e trouxe uma estética que, convenhamos, ninguém esperava ver associada ao nosso bom e velho uniforme de torcida. Quando vemos nomes como Débora Seco, Ludmilla, Malu Borges e Jekai abraçando essa tendência do látex, estamos falando de personalidades que, cada uma à sua maneira, moldaram o cenário cultural e o entretenimento brasileiro nas últimas décadas. Se pegarmos o caso da Débora Seco, estamos diante de uma das atrizes mais versáteis da televisão brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou como criança prodígio, mas foi na fase adulta, com papéis icônicos como a Darlene de Celebridade ou a inesquecível Iris de Laços de Família, que ela cimentou seu nome no imaginário popular. A Débora sempre teve esse traço de não ter medo de ousar, de subverter a expectativa do público. Lembro-me de quando ela causava polêmica apenas por escolher figurinos mais curtos ou posar para capas de revistas. Hoje, ela usa o látex como uma extensão dessa personalidade que nunca aceitou ser rotulada. Ela é alguém que entende o peso de uma imagem pública e sabe exatamente como usar um acessório ou uma peça de roupa para manter o seu nome no centro da conversa, o que é um talento raro. E por falar em talento e domínio de palco, temos a Ludmilla. A trajetória da Lud é talvez um dos maiores exemplos de ascensão meteórica e estratégica no Brasil. Nascida em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ela surgiu como MC Beyoncé lá atrás, conquistando o público do funk com uma autenticidade que poucas tinham. O que mudou de lá para cá não foi apenas o nome artístico, mas toda a estrutura de negócio que ela construiu em torno da sua marca. A Ludmilla é uma empresária nata, alguém que entende que a música é apenas uma parte do pacote. Quando ela aparece com essa camisa do Brasil de látex, ela não está apenas se vestindo para um evento, ela está assinando uma tendência. Ela transita pelo pagode, pelo pop, pelo funk e pela moda de alta costura com uma naturalidade impressionante. O passado dela é marcado por uma luta constante contra o preconceito e pela afirmação de sua identidade, e hoje, ver a Ludmilla como um ícone fashion que dita o que as pessoas vão usar, é a prova cabal de que ela venceu barreiras que muitos tentaram erguer contra ela. Agora, se olhamos para Malu Borges e a Jekai, entramos em uma esfera diferente, a esfera da influência digital nativa. A Malu, que inclusive usou essa peça durante a gestação, é um fenômeno de nicho que virou mainstream pela sua estética peculiar. O trabalho dela é baseado no desejo, naquilo que é aspiracional. E o fato de ela ter colocado uma camisa de látex em um corpo grávido diz muito sobre como a moda atual quebrou o tabu de que a gestante precisa se vestir de forma contida. Já a Jekai, natural da Paraíba, é, sem dúvida, o nome mais associado ao termo polêmica no entretenimento digital. Desde que saiu de Solânia e começou a criar conteúdo na internet, ela entendeu que o choque visual é uma ferramenta de engajamento poderosíssima. A farofa da Jekai, que se tornou um evento cultural à parte, mostrou que ela tem o poder de movimentar massas. Ela não tem medo do exagero, e o látex é, por definição, o exagero da textura e da forma. Ela transformou o próprio corpo em uma vitrine, e essa camisa da seleção nada mais é do que a evolução natural daquela menina que começou fazendo vídeos engraçados no quarto e hoje está na primeira fila das semanas de moda internacionais. Eu paro para pensar e vejo que o que une essas 4 mulheres não é apenas o gosto pelo látex, mas a capacidade de transformar o comum em extraordinário. Antigamente a camisa da seleção era um item de utilidade pública, servia para ver o jogo, para ir ao churrasco, para marcar presença em dia de final. Era uma peça democrática, muitas vezes desleixada, que não tinha pretensão de estilo. Ao ver essas mulheres ressignificarem o uniforme, percebo que elas estão fazendo uma declaração política e estética. Elas estão dizendo que o Brasil pode ser fashion, que a nossa identidade nacional pode ser traduzida em materiais de luxo, em brilho e em ousadia.
Na minha visão, a televisão e a cultura brasileira passaram anos tentando encaixar as mulheres em moldes pré-definidos de elegância, e essas figuras que citei chutaram essa porta. É fascinante notar como o passado delas, muitas vezes marcado por críticas sobre o que vestiam ou como se comportavam, pavimentou o caminho para essa liberdade total de agora. A Débora Seco, por exemplo, foi alvo de críticas ácidas durante anos por ser quem era. Hoje ela é uma referência de estilo. A Ludmilla foi marginalizada pelo funk e hoje é uma das artistas mais respeitadas do país. Existe uma correlação muito forte entre esse momento fashion e a trajetória de vida delas. O látex, com sua textura justa e limitante, acaba servindo como uma segunda pele que protege essas mulheres e, ao mesmo tempo, as coloca em evidência. É o triunfo da personalidade sobre o uniforme. Pessoalmente, acho que vivemos um momento onde a moda deixou de ser sobre etiqueta e passou a ser sobre impacto. Eu não usaria uma camisa de látex para ir ao mercado, claro, mas eu admiro a audácia. O cenário da moda brasileira, que por muito tempo ficou refém de tendências europeias ou americanas, está finalmente criando seu próprio vocabulário de choque. Isso mostra que o Brasil, através das suas influenciadoras e artistas, está deixando de ser apenas um consumidor de tendência para ser um criador de cena. E cá entre nós, ver o verde e amarelo em um contexto de editorial de revista ou de evento noturno é, no mínimo, revigorante. Isso prova que o nosso patriotismo, ou melhor, a nossa relação com os símbolos nacionais, amadureceu o suficiente para que possamos brincar com eles. Não é mais sobre ser um torcedor passivo, é sobre ser um protagonista do próprio estilo. É a moda brasileira finalmente entendendo que ela pode ser pop, pode ser chique, pode ser subversiva e, acima de tudo, pode ser nossa. E que venham as próximas tendências, porque se depender dessa turma, o básico nunca mais terá vez. O que vemos aqui é a consolidação de uma era onde a roupa é o primeiro argumento de quem a veste, e pelo visto, elas estão ganhando esse debate com louvor.